Fala galera, é um prazer, depois de muito tempo, estar voltando aqui para ajudar vocês com alguma informação. Desde já eu te agradeço por ter vindo até aqui, agradeço a galera que comentou no primeiro vídeo e é por conta disso que eu tô fazendo este segundo vídeo aqui. Você chorou, você pediu, brincadeira, ninguém chorou, mas talvez alguém tenha pedido, né? E hoje, o vídeo de hoje é para responder uma das dúvidas que fizeram no último vídeo, que seria sobre uma DAW. Antes de mais nada, né, me chamo Rodrigo Max, tá? Eu sou tecladista de igreja, sou líder de ministério de louvor e assim como você, um dia eu também estava começando e foi muito complicado achar quem me explicasse certas coisas, achar quem me passasse isso de uma maneira clara para que eu pudesse, enfim, desempenhar e melhorar, né, a qualidade da minha tocada, melhorar a qualidade dos meus timbres. E tudo no começo parece muito embaçado, é por isso que eu tô aqui para te ajudar e explicar para você algumas coisas e passar um pouco do conhecimento que eu tenho, né, para tentar ajudar você nessa missão também. Então bora lá. O assunto de hoje é sobre DAW, D-A-W, né? Talvez você já tenha ouvido falar de Ableton, talvez você já tenha ouvido falar de Reaper, mas você não faz ideia do que é isso, e eu tô aqui para te ajudar nisso. Eu tô aqui para explicar para você. Talvez você esteja, meu Deus do céu, essas coisas eu vejo no computador, eu abro, parece uma interface de um avião, não sei o que acontece, eu nunca vou saber fazer isso. Esse assunto é interessante não só para você que usa teclado controlador, que é o foco, né, até então do canal, mas você também que vai soltar VS, você também que quer produzir músicas e não sabe a maneira mais fácil de fazer isso. Às vezes você pluga uma mesa de som e quer gravar o som direto dela e você depois não tem como editar isso, não tem como fazer uma pós-mixagem dentro disso, né? Ou então você não sabe como organizar tudo isso e tocar no ao vivo sem passar aquele perrengue de ter que ficar mexendo no notebook toda hora, e isso atrapalha muito, eu sei bem como é. E a DAW, ela é justamente isso. No último vídeo eu dei o exemplo de que o teclado controlador é como se fosse controle remoto, mas bora dar uma atualizada nesse exemplo. Imagina que o teclado controlador, ele agora é um volante. A DAW nada mais é do que o carro. Então eu uso o Ableton, mas você pode usar Reaper, você pode usar Cubase, você pode usar FL Studio, que seja mais fácil para você. Em todos esses você pode fazer, né, diversas coisas, e tudo vai depender do seu contexto. O meu contexto eu uso para tocar ao vivo, então o Ableton funciona mais para mim. Quer dizer que só o Ableton é bom para ao vivo? Não, você pode usar o Reaper para tocar ao vivo, você pode usar o Mainstage para tocar ao vivo, o que você quiser usar, o que você se habituar é melhor. O que significa DAW? DAW é Digital Audio Workstation, uma interface de trabalho, nada mais é do que um programa em que você reúne, né, todos os seus plugins, todos os seus VSTs, todas as suas faixas de áudio, né? E isso fica tudo ali na sua cara, sem você ter que ficar abrindo mais janelas, e você pode trabalhar com tudo isso ali ao seu alcance. Pensa que é como se fosse a sua mesa de trabalho, para você que vai usar, você vai produzir, você vai tocar ao vivo, o que você for fazer vai estar organizado ali dentro da sua DAW, tá? Então, eu uso o Ableton, mas tem o Reaper entre outros. E qual é a das finalidades da DAW, né? Uma das finalidades principais, bora colocar aqui, que é a gravação. A gravação por si só é uma coisa muito vaga, mas bora deixar aqui um pouquinho mais aprofundado, que seria a gravação multipista, por exemplo, né? Quando você se depara com a interface de algum desses programas, você vê eles como se fosse uma linha do tempo, e é o que é na verdade. Só que dentro de todos esses, imagina que você tem uma mesa de áudio, uma mesa de som, né? E em cada canal dele você coloca o que você quiser. Você coloca um instrumento, você coloca uma faixa de áudio, você coloca um VST, você coloca um canal de retorno, o que você quiser. E você endereça isso para a saída que você quiser. Bora lá. Contextualizando aqui, eu estou usando o meu teclado Novation Lautkey MK4.
Acho que é MK4. Enfim, 61. E eu tô usando uma interface da Ethereum. Essa história vai mudar. Eu creio, senhor. Só que a minha, por exemplo, interface tem 2 saídas, né? E aí eu posso usar isso para, por exemplo, soltar faixas de áudio para saídas diferentes e mandar isso para minha mesa de som, e fica mais fácil de, por exemplo, eu soltar um VS e de um lado, por exemplo, sai o clique e a guia, e do outro lado saem os instrumentos. Mas isso eu estou falando apenas uma das possibilidades. Voltando para no contexto da gravação, você pode, por exemplo, usando a sua interface, conectar um violão e um microfone, e você vai gravar dentro da DAW eles de maneira separada, né? Então você vai ter só a faixa do violão e só a faixa da sua voz, ou a faixa do teclado e a da sua voz, você que sabe, né? E você pode gravar isso também, não precisa ser simultâneo, você pode gravar isso separado. Então é uma facilidade que você tem ao utilizar uma DAW, que você tem, né, uma gestão de todos os seus recursos ali naquele momento. Mas o ponto também positivo é que, utilizando a DAW junto com os VSTs, você pode gravar instrumentos virtuais dentro dele. É como se você tivesse um verdadeiro estúdio de gravação, né? Mas eu não tenho saxofone, aí eu posso achar um VST de saxofone, fazer uma mandada de saxofone aqui. Eu não tenho trompete, eu tenho. E aí você pode gravar, por exemplo, só uma faixa de trompete que seja, de metais, e você fazer o seu VS, por exemplo, né? Você pode definir automações. Olha, por exemplo, eu utilizo o Ableton para soltar faixas de áudio que são, por exemplo, um pad em dó. Sabe aquele arquivo de áudio? Geralmente, por exemplo, Spotify tem uns arquivos de áudio, enfim. Ou você pode baixar de outro lugar, você pode fazer o seu próprio continuous pad. Por exemplo, eu tenho um pad de dó até si em forma de áudio, e dentro da DAW eu consigo botar ele para rodar em looping, né? E controlar o volume disso, ou ativar isso através de algum botão que eu queira. Aqui eu não estou utilizando botão, mas eu estou utilizando, por exemplo, um knob meu, que vai controlar dentro da DAW para controlar o volume dos pads. Vou gravar aqui a tela aqui do PC e vocês vão ver. Parece que vocês não se assustem com essa bagunça, depois eu explico para vocês. E bem aqui eu tenho pads contínuos, tá? E aqui tá a tonalidade deles aqui do lado. Por exemplo, eu vou colocar um pad de dó aqui, ó. Dei o play, o volume tá zerado, mas aí quando eu mexo no meu knob, ele sobe. E aí eu tenho um pad em dó aqui, tocando eternamente do jeito que eu quero. Coisa linda. E aí eu abaixo ele e troco ali, ou se eu quisesse eu podia endereçar eles aqui para separados, né? Para soltar aqui, tem um pad de dó. Vou tentar mostrar para vocês como é na prática, tá? E como você pode montar, né? Por exemplo, se eu tenho um teclado controlador, eu uso o Kontakt para tocar, então eu vou ensinar você a montar aqui, né, o básico, uma estrutura básica para você fazer isso, tá? Como é que você coloca e usa o Kontakt no Ableton, por exemplo? Vamos lá. Quando você abre, ele abre assim, tá? Meu Deus, que confuso. Bora lá. Lembra do exemplo da mesa de som? Pois então, a gente vai usar ele agora. Você pode entender aqui cada canal desse como um canal da sua mesa de som, tá? E quando você clica aqui fora com o botão direito do seu mouse, aparece aqui para você colocar uma track de áudio, uma track MIDI ou uma track de retorno, tá? Mas como, por exemplo, a gente vai usar, vou até apagar esses aqui, só dá para apagar até o 2, né? Peraí. Como você quer uma track MIDI, que no caso é o seu teclado MIDI que você vai utilizar, certifique-se de que aperta Ctrl vírgula, você entra aqui nas configurações. Aqui em MIDI você habilita aqui nessa região, tá? O seu teclado. Meu Loudkey tá aqui,
O input dele tá aqui, tá? E você habilita as caixinhas aqui para ele poder controlar o programa. Clique com o botão direito e você vai colocar uma track MIDI, por exemplo, ou uma track de áudio. Quero botar uma track MIDI aqui. Você vem aqui, Insert MIDI Track, tá? Como já tem um aqui, beleza. E aí agora você vai aqui em MIDI From. Aqui ele tá tudo. Você não quer que tudo controle essa track. Você quer só o seu controlador. Você vem aqui no meu caso, um Loudkey MK4 MIDI, beleza. Após isso, você vem aqui em Instruments. Você vai procurar por Instrument Rack. Isso vai se facilitar porque tudo vai abrir aqui embaixo para você. E você vai jogar aí dentro o que você quiser. E aqui, por exemplo, em plugins, você procura Native Instruments e o Contact está aqui. E aí você coloca e usa a livraria que você quiser, tá? E aí, ou você usa outro plugin que você queira. Por exemplo, aqui eu tenho o Vital, que é um plugin de lead, enfim, de synth e outras coisas. Se eu quisesse, eu podia jogar aqui também. É só você arrastar para cá, para essa janelinha de baixo e tá pronto. E aí você usa o seu plugin, já vai estar funcionando normal. Aqui do lado você tem o main, tá? E o controle do master. E você vai criando, por exemplo, aqui eu quero, por exemplo, soltar VS, vou utilizar um audio track aqui e vou colocar aqui a minha guia, crio outra, vou colocar aqui o meu clique, entendeu? E aqui você pode controlar volumes e para onde ele vai sair, ó. Saída 1, saída 2, você decide. Vou explicar para você como é que tá organizada aqui essa bagunça. Vamos lá. Esse primeiro aqui eu só agrupei eles para gravar tudo junto, tá? Mas vocês ignorem e considerem daqui para lá. Esse primeiro aqui, ó, eu coloquei só um contact para usar de piano, tá? E outros timbres, né? Mas tem só um VST aqui. No caso eu estou usando a Holy Keys. Quando você jogar aqui embaixo, você pode dar Ctrl R e você renomeia. Vai vir contact aqui, aí você só renomeia aqui. E para você abrir a tela, você clica aqui nessa chavezinha. Bom, vai abrir para você. Como eu tenho todos os volumes aqui, eu mapeio aqui dentro como um contact normal, tá? Ó, tudo mapeadinho, bonitinho. E aí eu só toco aqui. Show de bola. Esse primeiro eu botei só um VST aqui. Esse segundo, aqui ó, por exemplo, criei, joguei aqui também o Loudkey nele e botei um synth aqui. Botei um Supercell aqui, ó. Botei um Impact também, tá? E botei aquele timbrezinho que vocês escutaram agora, hein? Beleza. Aqui do lado eu coloquei uma outra que é para um outro controlador meu, beleza. Ó, você pode usar controladores diferentes na mesma DAW, na mesma página, entendeu? É só você endereçar aqui o que é que vai estar controlando isso. No caso é o meu SMK25, que eu não tô aqui com ele agora. Beleza. Aqui eu tenho outros synths. Ó, esse eu coloquei para controlar aqui no fader, ó. Beleza, e tá controlando aqui, ó. Baixou, baixou. Show de bola. E aqui eu coloquei, como eu disse pra você, os continuous pad. Entre outras coisas, que tem um voice effects aqui, que se eu colocar
Pera aí, eu vou já. Meu Deus do céu. Bora lá. Se eu habilitar aqui, ó. E. Desliga, desliga. Acabou a brincadeira. Tem gente em casa. Eu fico com vergonha. Esse é o Ableton, tá, galera? Mas você pode fazer isso em outros. Fica a seu critério. E o DAW que você for usar. E a maneira como você vai organizar, tá, galera? Qual eu recomendo? Se você tá começando agora, o Reaper, ele é mais fácil. Se vocês quiserem, vocês podem me pedir aqui que eu faço. Caso vocês querem usar o Reaper ou vocês quiserem usar o Ableton mesmo, eu monto um set do zero com vocês, com plugins gratuitos. Ah, Rodrigo, eu não tenho nenhum VST, eu tenho medo de investir, eu não tenho budget, ou então eu tenho medo de gastar meu dinheiro e eu ser tapeado. Acontece, tá, gente? Alguns plugins, alguns VSTs pagos, como eu falei no último vídeo, eles são pagos porque te entregam uma qualidade de timbre boa, excelente. Mas você tem sim alternativas gratuitas. Eu mesmo comecei usando um VST gratuito de piano, por exemplo. Se você estiver começando, o Reaper ele é mais adequado. Você pode entrar no link e baixar o Reaper de maneira grátis, tranquilo. E aí você começar a utilizar ele. Você vai usar o mesmo princípio que eu estou usando aqui. Você vai entrar nas configurações, habilitar lá o seu teclado. Você vai habilitar a sua interface de áudio, se caso você tiver uma. Se não necessariamente você precisa de uma, mas é interessante que você tenha. Mas caso não tem problema, tá? Você vai criar uma track do mesmo jeito que eu criei aqui, colocar ela para ser MIDI e você vai jogar lá dentro seus plugins e vai dar tudo certo. E depois você só mapeia e usa, e quando de repente você for sair para tocar, você só abre lá o seu projeto que está salvo e pum, tudo aparece magicamente na sua tela e você consegue trabalhar, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero também que eu tenha sido claro, espero não ter confundido a cabeça de vocês também, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou alguma ideia de vídeo, Rodrigo, mostra o teu set e tal, mostra os timbres que você tem, como é que você faz na tocada ao vivo de verdade. Rodrigo, monta aí um set com plugins gratuitos, também posso, enfim, a voz do povo. Mas espero que eu tenha ajudado vocês de verdade. Deem um like se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no meu canal também, tá? E comentem também, é muito interessante, eu gosto da interação de vocês. Eu me sinto lisonjeado de vocês estarem aqui no meu canal, tá? E eu fico muito feliz de verdade de poder estar contribuindo com você que está começando, ou até mesmo você que tem algum tipo de dúvida ou só quer assistir um vídeo diferente. Fique com Deus, um abraço, tamo junto.